E aí, pessoal? Vídeo novo hoje sobre o segundo aporte do mês de abril, aproveitando as oportunidades do mercado, né? E colocando lá a nossa estratégia em ação, né? Já aproveitei bastante oportunidade, como vocês viram no último vídeo, coloquei uma nova empresa na minha carteira e também estou tentando focar nos aportes, né? Principalmente das empresas perenes da minha carteira, principalmente nesse momento, né, de incerteza com a economia do mundo. E eu vou mostrar para vocês aqui quais foram os meus novos aportes, né? E vocês podem ver que foram vários aportes ao longo da semana por causa dessas oportunidades e principalmente aproveitando o dinheiro da minha reserva de oportunidade. Não coloquei tudo que eu tenho ainda aqui de reserva de oportunidade, mas já coloquei uma partezinha boa, aproveitando, né, a queda em algumas ações, principalmente nas empresas que eu já tenho metas, né, a serem concluídas até o final do ano. Trazendo vocês aqui, pessoal, para a plataforma do Investidor 10, que é onde eu consolido a minha carteira de investimento, a gente já pode ver que do último vídeo em que eu estava na faixa de 37 mil, atualmente eu estou com valor aplicado de 38.419, ou seja, já aumentei mais R$ 1.000, se eu não me engano já deu de aporte nesse mês mais ou menos uns R$ 3.000. Então os meus 1.500, que é o aporte mensal que eu aporto todos os meses, mais, né, uma partezinha aí da minha reserva de oportunidade. O saldo bruto de 39.160 e uma variação positiva de 1,93%. E, pessoal, o último aporte que eu mostrei para vocês, se eu não me engano, foi do dia 4, né, que foi uma sexta-feira em que as ações, né, a cotação das ações caíram bastante e eu aproveitei para comprar. Só que no decorrer desses dias, ainda a bolsa caiu um pouquinho mais, né, com as incertezas do mercado, e eu aproveitei para comprar algumas ações que estão na minha carteira. Então, pessoal, depois do dia 4, eu já comprei mais 10 ações do Banco do Brasil a um preço unitário de R$ 27,72, deu um total de R$ 277,20. Comprei também 10 ações do BB Seguridade a um preço unitário de R$ 39,87, deu um valor total de R$ 398,70. Comprei também mais 10 ações, quando caiu mais um pouquinho, da BB Seguridade ao preço de R$ 39,70, deu um valor total de R$ 397. Comprei mais Petrobras porque eu vi que a cotação da ação estava caindo abaixo dos 32, e aí eu aproveitei para aportar mais um pouco, comprei mais 10 ações a um preço de R$ 31,93, deu um valor total de R$ 319,30. E aí, hoje eu olhei, pessoal, e a Petrobras chegou a bater ali seus R$ 30,80 mais ou menos. Então, a cotação da empresa tem caído bastante. Dessa vez eu não comprei, esperando talvez cair um pouco mais, né? Já que as commodities têm caído bastante nesses últimos dias, então vou aguardar mais um pouquinho para fazer aporte. E no dia 10/4, comprei mais 10 ações da BB Seguridade a um preço de R$ 39,10. E aí, pessoal, aproveitei esse preço porque nos últimos dias a BB Seguridade tinha ficado ali na faixa de R$ 39,70, né? E ontem, que foi o dia 10, foi o dia que mais caiu a cotação da empresa nesses últimos dias, né? E aí deu um valor total de R$ 391. Então, pessoal, a minha carteira ficou atualmente dessa forma: 720 ações do Banco do Brasil, representando 50% da carteira. Isa Energia, 464 ações, representando 26,34%. 124 ações do BB Seguridade, representando 12% da carteira. 100 ações da Taesa, representando 8% da carteira, e Petrobras, representando 1,6% da carteira. E aí, pessoal, a cada dia que passa, vocês podem perceber que a minha posição na BB Seguridade tem aumentado muito. Isso é porque, desde o final do ano passado, eu tinha uma meta pré-estabelecida em BB Seguridade, que com aquele aumento, né, substancial, a gente nunca acha que vai aumentar muito, e acabou que a BB Seguridade chegou na sua cotação de preços máximos, né, historicamente, e aí eu fiquei com aquele pensamento, né, eu aporto ou não. Só que, como muitos analistas já estão falando, a previsão é de que a BB Seguridade entregue um dividend yield de 10 a 11%. E eu estou tentando aportar na empresa, principalmente para eu aproveitar essa oportunidade. Eu já queria ter essa empresa na minha carteira há muito tempo, desde que eu comecei a estudar sobre os investimentos. Só que muita gente falava aquilo, você vai ter Banco do Brasil e você vai ter BB Seguridade. Não faz sentido. E aí, nessa narrativa, eu fui deixando de lado a BB Seguridade. E hoje eu considero isso como um erro, porque todo mundo sabe que o Banco do Brasil ele tem uma parte da BB Seguridade, né? Só que nem todo o lucro que vem, que o Banco do Brasil tem, vem da BB Seguridade, né? Então, a gente tem que saber separar as coisas.
Uma coisa é a empresa, né, BB Seguridade, outra coisa é o Banco do Brasil. A BB Seguridade, né, ela paga mais na forma de dividendos, já o Banco do Brasil, ele paga mesclado, né, dividendos mais JCP. E aí, não tem por que não ter as duas empresas na carteira, até porque são empresas diferentes. O Banco do Brasil é um banco e a BB Seguridade é uma empresa de seguros. Mesmo sendo, né, tudo do Banco do Brasil, cada uma tem as suas particularidades. E isso eu pequei muito em escutar, né, realmente as pessoas falando, se você tem o Banco do Brasil, você tem uma parte em BB Seguridade. Isso é fato. Só que não é totalmente a mesma empresa. Então, eu parei para pensar isso, né, no final do ano passado, eu refleti muito sobre isso, até bem antes de eu colocar a empresa na carteira, e eu tomei essa decisão de colocá-la em carteira porque realmente é um setor que tem uma barreira de entrada muito grande, né, então a gente pode ver aí que a gente tem poucas seguradoras aqui na Bolsa brasileira, né, a gente tem a BB Seguridade, a Caixa Seguridade, a Porto Seguro, né, e a IRB, né, a IRB é uma resseguradora, a BB Seguridade já é mais voltada para o agro, né, a Caixa Seguridade já é voltada para a parte habitacional e a Porto Seguro é voltada mais para a parte automotiva. Então, assim, a gente tem que saber colocar isso na balança e diferenciar, né? Se eu tivesse mais patrimônio, eu colocaria mais algumas empresas aqui na carteira, né? Mas como ainda eu fico apegada, né, à quantidade aí de ações, né, que eu tenho de cada empresa, eu prefiro esperar mais um pouco. Coloquei Petrobras e ao mesmo tempo já estou assim pensando, poxa, deveria ter alocado esse dinheiro em outra empresa, né? Que é do setor perene. Mas é igual eu falei para vocês, eu iria construir eu queria colocar na carteira para eu sentir ali, né, a empresa na carteira. Só que assim, ao mesmo tempo que eu fiquei muito feliz de ter colocado a empresa em carteira, eu pensei, deveria ter alocado nas empresas que eu já tinha em carteira. Então assim, a gente, né, um misto de emoções, a gente vai fazendo as coisas e a gente vai percebendo isso. Mas aquele negócio, nada que me preocupe, talvez eu poderia ter, eu até penso em algumas situações de diminuir uma empresa na carteira no sentido de, talvez se eu retirar esse dinheiro da Taesa e alocar em BB Seguridade, ou na ISA, ou no Banco do Brasil, será que eu estaria fazendo um bom negócio? Eu já pensei isso várias vezes, ainda não fiz porque eu ainda pretendo esperar mais um pouco, né? Ou talvez mantenham realmente esse valor ali na Taesa também. Então, assim, a gente é um turbilhão, né, de emoções e sentimentos e querer dar eficiência para a carteira, só que a gente tem que ser um pouco pé no chão, né, não fazer tudo por impulso e tentar sempre agir com cautela, né? E aí eu fiquei pensando, pessoal, depois que eu aportei em Petrobras, né, será que não faria mais sentido agora que eu estou no período de acumulação colocar uma outra empresa perene? Porque, assim, na época que estava tudo em alta, né, ficava assim, em qual que eu vou aportar? Porque todas já tinham atingido ali um preço acima do que aquele preço que eu já havia, que eu normalmente estava aportando. Então aí eu pensei, se eu tivesse outra empresa na carteira, eu conseguiria escolher melhor onde alocar esse novo dinheiro do aporte mensal. E aí nessa eu fui pensando na commodity Petrobras, né, no caso. Mas depois eu fiquei pensando, e se eu tivesse colocado uma caixa de seguridade, será que não seria melhor? Ou se não, que aí, né, a gente aproveita aí do cenário, né, que está um pouco conturbado, ao nosso favor, né? Porque a Caixa já tem aí, né, as estimativas aí que a Caixa vai pagar um dividend yield aí mais ou menos de 1,60, né? Nesses próximos, acho que 13 ou 14 meses, né? Então, seria uma boa, né? É uma ótima empresa também, da parte de seguros, também é protegida aí, né, de ambos os lados aí, né? Tanto com a taxa alta quanto com a taxa baixa. Então, assim, eu acho que seria interessante também. Mas depois que já está feito, não dá para fazer mais nada, né? Eu ainda estou estudando mais um pouco o que eu deveria fazer nesse momento na carteira. Por enquanto, vou focar na BB Seguridade, no Banco do Brasil e na ISA Energia. A Petrobras, como eu falei para vocês, era um teste aqui na minha carteira. Eu andei pensando, né? Os dividendos são em função da quantidade de ações que você tem da empresa. E se eu não aportar na empresa, automaticamente os meus dividendos não irão crescer, certo? Então, aí que veio esse insight. E se nesse momento eu tivesse aportado na Caixa de Seguridade ao invés da Petrobras, será que não teria sido um negócio melhor? Então aí a gente fica naquela, né? Podia ter feito isso, podia ter feito aquilo. Então, por enquanto, não vou, né, mexer em nada, porque vou deixá-la aqui paradinha na carteira. E ao longo do tempo, quando tudo estiver, né, voltando à normalidade aí nesse mercado, né, principalmente lá com as falas do Trump, se ele não modificar alguma coisa, né? E aí tudo se reajustando, aí talvez eu faça um outro movimento aqui na carteira. Mas do contrário, não vou fazer. Então, pessoal, a gente pode ver aqui o quanto a minha carteira evoluiu nesses últimos meses, né? A gente pode ver que no início lá eu comecei com 1.019,
Depois de um tempo, eu estava com 6.695, porque eu não estava aportando todos os meses, né? Fiquei muito tempo parada, né, da bolsa, colocava um pouquinho de dinheiro na hora que via alguma oportunidade e não estava com aquela constância. Depois ali, no início, né, no mês 6 de 2024, é que eu comecei a aportar com mais intensidade e com mais constância, né? E aí a gente pode ver que a escadinha não parou de se formar. E a cada mês que se passava, mais dinheiro eu aportava e colocava poucas e boas empresas na carteira. Nessa época aqui, pessoal, eu vendi muitas das empresas que eu tinha em carteira, porque eu tinha uma carteira, eu acho que era com 8 ativos. Eu já tive a Caixa de Seguridade, que era uma açãozinha só. Eu já tive a Irani, eu já tive a Klabin, já tive também a Alupar. Olha só, então eu tinha, se eu tenho 4 ali, eu tinha 8 ações, mais ou menos, ou 7, porque na época eu não tinha BB Seguridade. Então, olha para vocês verem como que a carteira da gente vai mudando ao longo do tempo em que a gente está investindo. Então, pensando nisso, a gente tem que seguir a nossa estratégia, né? Depois que você acha uma estratégia, o ideal é que você foque nela e a longo prazo, né? Faça, né, a sua parte primeiro de acumulação e depois você vai diversificando. No meu caso aqui, a minha carteira, né, está mais voltada ali para a parte do banco e da seguradora, né, que agora ocupa uma parte bem grande na minha carteira. E a gente pode ver que ao longo do tempo, né, se a gente parar para pensar aí, ó, lá em 1 de 2023 eu tinha R$1.000, né, aplicados. Em 1 de 2024, eu tinha 7.431. E em 1 de 2025, eu já tinha 31 mil. Ou seja, o segredo realmente é focar nos aportes, né? Ter constância, disciplina e seguir firme, né? Quando o mercado cair, você persiste, aporta mais, compra boas empresas e ao longo do tempo sua carteira vai evoluindo e ganhando uma exponencialidade ainda maior, né? Se a gente ver aqui pelos proventos, lá em 2023 eu tinha recebido R$23. Em 2024 eu recebi 98. E agora, só nesses 3 primeiros meses, né, e mais alguns reais aqui que está provisionado para os próximos meses, já tenho R$117, né? Então só nesse período, né, de 2023 todo, 2024, se eu tivesse focado no ano de 2024 e 2023 todo, onde eu estaria, né? Porque vocês viram que os aportes, né, fizeram um maior volume, né, com um patrimônio substancial ali por volta de julho de 2024. Então, teoricamente, não fazem nenhum ano que eu venho aportando todos os meses com constância, com disciplina e com foco total em aumentar, né, o patrimônio aqui na renda variável, no acúmulo e também na geração de renda passiva, né? Que o meu foco esse ano é pelo menos aí R$200 de dividendos ou R$2.400 no ano de dividendos. Espero ultrapassar e pelas minhas contas eu acho que eu vou conseguir ultrapassar essa meta de R$200. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.